Pessoal, só me dá um ok aí para mim saber que Tá, ok, certo. tudo certo. Então, legal. Então, vamos lá, gente. Meu propósito aqui nessa palestra vai falar um pouquinho sobre a empatia, a arte de se colocar no lugar do outro. E por que desse tema que eu optei para trabalhar hoje? É justamente porque nós estamos passando por um momento, eu acho, tão importante, talvez o mais importante da raça humana, ou das últimas décadas, séculos, enfim, vamos dizer assim, que tivemos momentos também que faz parte da história do ser humano também, que foi bastante complicado, mas digamos que nas últimas gerações, quem sabe nós estamos sendo uma geração que está sendo exigida e muito em função da pandemia, principalmente, que nos fez, ou está nos fazendo, quem sabe, repensar a forma pela qual nós vivemos, né? E quando a gente fala em empatia, tem tudo a ver justamente com a forma como nós estamos vivendo em sociedade, vivendo em grupo, enfim, neste momento, porque nós temos uma necessidade que é de viver em grupo, que é de viver em pessoas. E a forma como enxergamos o outro, como escutamos e nos conectamos, precisa mudar, queira você ou não, se quisermos construir um mundo mais pacífico, sustentável e colaborativo para todos nós, gente. Não tem outro jeito, né? Ou a gente muda ou a gente paga um preço, infelizmente, muito caro diante da situação atual que nós estamos. E eu não vou falar de outras situações, senão quando me relacionar à situação atual, que é da pandemia, quando a gente tem que se colocar um pouquinho no lugar do outro para entender o sofrimento pelo qual as pessoas estão passando, e todo dia, infelizmente, a gente está aí com um índice muito alto de mortalidade, e quando a gente se coloca, se a gente se colocar no lugar do outro, a gente vai entender um pouquinho o sofrimento que o outro está passando, né? Mas, durante muito tempo, né, se divulgou, e temos aqui uma passagem que ela é bíblica, de certa forma, né, que é chamada de regra de ouro, né, que é uma regra de ouro que ela traz, inclusive está na Bíblia, não estou lembrado lá o local, mas ela faz parte da Bíblia também, né. Essa regra do ouro diz o seguinte: faça aos outros o que gostaria que os outros fizessem a você. E essa regra, ela é muito antiga, né, ela é muito antiga, para você ter uma ideia. Perfeito. É muito antiga. Só que a gente daí agora nos dias atuais, né, vamos trazer agora essa regra de ouro nos dias atuais, quando a gente pega essa passagem bíblica, faça aos outros o que gostaria que os outros fizessem a você, a gente fica pensando, mas será que essa passagem bíblica, essa regra, ainda ela faz parte, a gente consegue sustentar ela 100% nos dias atuais, diante de tanta mudança que há, né, de tantas mudanças que há, dentro de tantas situações que estão acontecendo? Será que nós conseguimos sustentar essa regra, levando à risca mesmo, faça aos outros que gostaria que os outros fizessem a você? Será que a gente consegue manter essa regra de verdade, né? E quando eu falo, faça aos outros o que gostaria que fizesse a você, eu não estou dizendo que não é para fazer, claro que é, porque quando a gente quer ser tratado com respeito, você tem que tratar o outro com respeito também. Quando você quer ser tratado com simpatia, ser simpático ao outro também. Mas tem uma questão muito interessante nesta frase, que eu quero que vocês pensem um pouquinho, trazendo para os dias atuais, e não pensando em anos anteriores ou décadas, enfim, muitos anos atrás, lá no tempo de Jesus, mas trazendo para o momento atual, onde a gente fica analisando e tentando entender, quando a gente para e tenta entender, né, também que as pessoas têm hoje gostos diferentes, elas têm foco em situações, e enfim, ela por si só, hoje, o próprio sistema nos apresenta muitas opções. Será que nós podemos levar à risca realmente essa regra? Eu diria que, falando em empatia, quando a gente fala em empatia, eu diria que nem sempre a gente pode levar à risca hoje, eu estou dizendo hoje, nos dias atuais, essa regra de ouro. Porque gente, não tem como a gente fazer aos outros o que você gostaria que fizesse a você, pois eles simplesmente podem ter gostos diferentes dos seus. O que eu quero dizer com isso? Lembro você, não é que você não tem que ser educado com outra pessoa, não tem que dar atenção por outra pessoa, porque é a questão da reciprocidade. Quando a gente fala sobre isso, é a questão recíproca, né? Você trata bem, a reciprocidade do outro é tratar bem também. Mas quando eu falo na questão de
fazer tudo que você gosta, fazer para o outro, para que o outro faça para você. Até porque da forma como a gente interpreta essa faça aos outros que gostaria que os outros fizessem a você, muitas vezes o outro não gosta que você faça certas situações porque ele não gosta daquilo, aquilo que você faz para ele muitas vezes é aquilo que você gosta para você. E é onde entra aquela questão justamente da pessoa querer impor que o outro seja igual a você, e a gente nunca vai achar uma pessoa igual a outra. E se você pegar os 5 dedos das suas mãos, você vai perceber que um dedo é diferente do outro. Tá? Então não tem como a gente fazer aos outros tudo que a gente gosta, né? Esperando que o outro faça aquilo que eu gosto para mim de uma forma recíproca, até porque o outro também tem gostos diferentes do meu, tá? Então eu digo que, quem sabe, alguns anos atrás, essa regra se levava à risca mesmo, eu acho que dava para ser usada, mas hoje, diante de tantas mudanças que houveram no ser humano, o ser humano mudou, o ambiente mudou. Hoje vivemos em um mundo globalizado, nem sempre fazer para o outro que você gosta, o outro vai fazer para você da mesma forma, né? Porque você tem um gosto e ele também tem, então a gente tem que respeitar isso. Não sei se vocês estão entendendo, tem que respeitar o gosto do outro, né? Porque ele tem gosto diferente, né? E daí tem uma passagem do Carl Jung que diz o seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Perceberam? O que eu quero dizer com isso, gente? Que a gente não precisa inventar quando a gente está com a outra pessoa. Às vezes o querer agradar a outra pessoa demais, esperando que ela faça o mesmo, a gente deixa de ser aquela alma humana que a gente deveria ser diante de outra alma humana. Ou seja, você deveria ser apenas uma alma humana, né? E muitas vezes, dentro de um relacionamento, né, quando a gente busca se relacionar bem com as pessoas acabam invadindo o seu território na intenção de fazer pelo outro aquilo que você gosta, mas nem sempre o outro quer aquilo, né? Quer fazer aquilo que você gosta, porque ele também tem gosto diferente. Então, eu levo comigo que eu nunca preciso provar nada para ninguém e muito menos deixar de ser quem eu sou diante daquela pessoa, né? Porque tem uma determinada situação, determinada momento que, quem sabe, aquela pessoa se considera ser mais do que eu. Então, diante de qualquer pessoa, eu acho, da mais humilde até na mais alto escalão, eu acho que a gente tem que ser a pessoa realmente que nós precisamos ser, porque às vezes, num relacionamento, a gente acha que é empatia, porque muitas vezes a gente acha que é empatia fazer para o outro que você gostaria que fizesse para você, mas se torna algo bem ao contrário, bem distante da empatia. Você se torna um antepático, né? Porque você parece agradar tanto, fazer tanto para ele algo, mas que você gosta, mas ele não gosta, você nem sabe que ele gosta. Lembra daquela pessoa que se aproxima de você? Parece que ela quer te agradar tanto que você se sente até, né, um pouco incomodado. É essa questão que eu quero dizer para vocês. Não que não tem que ser, lembra, educado, né, ser simpático, etc. e tal. Isso eu acho que é algo fundamental, é o básico no relacionamento, né? O básico no relacionamento é você dar atenção, é você ser simpático. Então, essa passagem de Carl Jung, ela demonstra realmente que todas as teorias, nós temos que conhecer toda a teoria, nós temos que dominar toda a técnica, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, isso que eu quero dizer para você, nesse início, né, de temas sobre empatia, né, para como a gente pode se colocar no lugar do outro, mas sempre sendo uma alma humana, apenas sendo uma alma humana diante de outra alma humana, tá bom? Gente, mas quando a gente fala em empatia, tá? A gente tem que entender que a empatia tem para a gente entender a empatia, antes a gente tem que entender umas 3 tias, a gente diz assim que são 3 tias da empatia. Uma delas é apatia, tá bom? Então, antes de a gente falar sobre a empatia, eu quero que vocês entendam para a gente não confundir, tá? A empatia tem 3 tias. A primeira tia é a apatia. O que é apatia, gente? É a falta de emoção, de motivação ou entusiasmo. É aquela tia deprimida. E hoje, mais do que nunca, né, a gente fala em empatia, mas, na verdade, a gente encontra, infelizmente, diante até mesmo do cenário atual, uma apatia das pessoas. Pois o fato de estarmos em meio à pandemia acabam desmotivando as pessoas de começar um projeto novo, de se arriscar em algo novo,
porque ela considera que o ambiente, que a situação vai impactar ela e já está impactando porque ela está emocionalmente desmotivada. Ela está numa zona de conforto que nada mais é na apatia, vivendo a apatia, né? Eu sempre gosto de frisar que eu considero que, independente do momento, todo momento, né, você estando preparado, é o momento certo para você, né, para você fazer aquilo que você se propôs, mas preparado, tá, gente? Eu digo que eu mesmo, na minha vida pessoal e na minha vida profissional, os melhores momentos da minha vida foram na crise. Olha só que interessante, na crise dos últimos anos, os melhores momentos da minha vida. Por quê? Porque eu considero que foram os momentos que eu estive mais preparado, independente do cenário atual, porque a gente se prepara. Quando a gente se prepara, a gente tem que se preparar de dentro para fora, não deixar o ambiente externo te impactar. Então, muita gente hoje está justamente um tanto apático, né? Tanto apático, e a apatia, ela acaba te afastando daquilo que tu quer, porque você está numa zona de conforto. E ela, de certa forma, diante do cenário, porque tem muita gente sofrendo, né? Você olha para o lado e você vê que tem pessoas sofrendo mais que você diz, opa, vou ficar aqui, né? Não vou me mexer desse local, ficar aqui, né? Justamente para não correr o risco. Mas esse correr o risco, entre aspas, por vezes, acaba te afastando daquilo que você mais quer lá na frente. Porque uma coisa eu venho dizendo desde o ano passado. O ano passado eu fiz uma palestra online também, o pós-pandemia, e eu dizia naquela oportunidade que nós temos que aproveitar esse momento para nos preparar, porque a pandemia ela vai passar. E quem estiver mais preparado, com certeza, tanto no mercado de trabalho, ou então emocionalmente, né, emocionalmente e, digamos, mentalmente, vai com certeza se sobressair muito melhor, tanto nos relacionamentos, né, relacionamentos pessoais, como relacionamentos profissionais. Então, a apatia, gente, ela acaba te afastando, mesmo neste momento de pandemia, de novos projetos lá na frente, porque não quer dizer que você tem que se envolver em algo que pode correr um risco muito grande, mas você tem que dar o primeiro passo e entender o que tem que ser feito. Então, muito cuidado com a apatia, tá? Que não tem nada a ver com empatia. Olha só, outra prima da empatia é antipatia. Você já ouviu falar da antipatia? Essa antipatia, gente, ela é uma vibração negativa que provoca uma repulsão. Ela está diretamente ligada à maneira rude, desfavorável e arrogante de tratar uma pessoa, provocando o seu afastamento. É a tia desagradável de quem a gente não gosta. Certamente vocês já viveram ou já se relacionaram com uma pessoa que tem uma antipatia enorme. Ela gera, infelizmente, como a gente que conhece essa área vibracional da energia, ela gera uma frequência de energia negativa muito forte de repulsão. Quando a gente fica próximo dessa pessoa, a gente acaba se sentindo até mal, né? Então, é uma tia desagradável da empatia e que ninguém gosta, que é a antipatia. Então, num processo de nós praticarmos mais, ser mais empáticos, né? A antipatia, ela só nos distancia de um relacionamento verdadeiro, né? De humano para humano, né? De alma para alma, como eu falei há pouco aí, naquela frase do Carl Jung, né? Então, antipatia também, a gente tem que ter muito cuidado, né? Que ela é uma prima direta da empatia, né? Mas bem negativa. Porém, nós temos outra prima que é muito mais próxima da empatia, que é a simpatia. A simpatia já é uma vibração diferente, gente. A simpatia é uma vibração positiva que encanta e cativa, é aquela atração, né? E como é bom ficar do lado de pessoas com a simpatia, ela nos cativa, né? É ou não é? E a simpatia, ela está diretamente ligada à maneira simples, sincera e delicada de tratar uma pessoa com naturalidade e satisfação. Essa aqui é a tia agradável de quem a gente gosta. E como não vai gostar, né? Uma pessoa simpática, quando você se aproxima dela, você consegue sentir que estar do lado dela, a tua vibração aumenta, você acaba esquecendo problemas, porque essa pessoa, ela acaba te fazendo com que tua motivação aumente, e ela não só faz isso, como ela também te levanta, mesmo diante dos problemas que você tem, né? Pois problemas que a gente mais tem nessa vida, né? Mas todos os problemas, eu sempre digo que a gente não pode considerar, ou não pode levar como problemas, e sim como desafios. Eu já mudei, problema, desafio. Tudo que você considera que é problema, se você começar a considerar que é um desafio, vai se tornar muito mais fácil você superar esse degrau e conseguir resolver essa questão ou essa situação. Então, leve para a vida
todos os problemas como desafios, porque é o que nós temos, desafios para a gente evoluir, ainda mais nos tempos atuais. Nos tempos atuais, então, nem se fala. A gente tem tanto desafio, nosso desafio agora é evoluir como ser humano, porque vocês não acham que tudo que está acontecendo aí está acontecendo por nada, não. Nós estamos sendo forçados, eu já disse em outras palestras também, né, que nós estamos sendo forçados a evoluir. Ou você evolui ou paga um preço caro, infelizmente, né? E a simpatia, eu acho que a pessoa que está no processo evolutivo, né, aquela alma que está no processo evolutivo, ela se torna simpática porque ela entende que o relacionamento é fundamental, porque nós não vivemos sozinhos. Nós não vivemos sozinhos, nós temos a necessidade de viver em grupo. Quem diz que vai viver sozinho, gente, a pessoa que diz que vai viver sozinha a vida toda, essa pessoa realmente ela está muito doente, né? Muito doente, ou no nível depressivo muito elevado. Então, muito cuidado, né? Ah, quero ficar sozinho, toda hora vou ficar sozinho. A pessoa tem a necessidade de viver em grupo, em pessoas, né? Então, a simpatia é outra tia da empatia, tá bom? Então, essas são as tias da empatia. Mas, afinal, você pode perguntar agora, o que é empatia? E hoje a gente acha inúmeros artigos na internet, inúmeros textos falando sobre empatia, mas eu encontrei essa daqui, ó, algo bem resumido, que a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro e intuir o que o outro está sentindo. É a tia que ouve a gente, que entende como a gente está se sentindo. A empatia, gente, ela é bem diferente de tudo mais, né? A gente consegue sentir o outro, consegue se colocar no lugar do outro. E eu vou dar um exemplo agora. Muita gente consegue praticar empatia porque ela acaba acontecendo uma conexão tão grande, principalmente quando a gente acaba perdendo pessoas que a gente conhece, né? E não por ser familiar, às vezes nem familiar. Familiar é uma coisa quase automática, né? Que a gente acaba praticando empatia, né, num grau bastante alto. Agora, pessoas que estão próximas da gente, com a gente conviveu pouco, mas a gente conhece, a gente, por vezes, também acaba sentindo aquela dor daquela família, quando a gente se coloca no lugar, entende um pouquinho o que estão sentindo diante da situação, como está acontecendo no país e no mundo todo, diante da pandemia. Mas como que nós conseguimos praticar a empatia, gente? A gente se pergunta, pois é, mas como eu consigo praticar a empatia nos dias de hoje? Eu falei, inclusive, lá atrás, sobre aquela frase, né? Faça ao outro o que você quer que faça para você. E daí, como é que nós conseguimos colocar em prática essa regra de ouro? Como é que a gente coloca essa prática aí em todo dia, no nosso dia a dia, entendendo que a empatia, ela se baseia em diversidade, né? Porque antigamente, se nós levarmos em conta, infelizmente, a empatia ela não era colocada muito em prática porque nós fomos criados em famílias, em grupos, né, em sociedade, que cada um tinha sua cultura, sua religião, sua filosofia, sua raça, e as pessoas, às vezes, condenavam a opção do outro, e hoje ainda se condena muito, né, a gente vê isso, bullying, né, dentre outras situações, devido às suas próprias escolhas. Mas a arte da empatia nada mais se baseia na diversidade, que é apreciar e respeitar as diferenças entre pessoas, raças, culturas, filosofias, religiões, formas de pensar, entre outras. Eu acho que aqui, ó, esse apreciar e respeitar a diferença das pessoas, eu acho que é o maior exercício nosso que nós temos que praticar. E eu me coloco também, gente, não é porque eu esteja aqui que eu também não tenho que aprender. Claro que eu tenho, né? Eu tenho que aprender, porque às vezes nós vivemos no impulso, né? O impulso faz com que a gente, às vezes, acaba julgando, né? E criticando, de certa forma, a pessoa por suas certas escolhas, né? E acaba não se colocando no lugar para entender o porquê que a pessoa é do jeito que é, né? Então, nós temos que aprender muito. Eu me coloco dentre eles. Eu tenho que aprender muito a arte da empatia, porque por mais que a gente fala, algumas vezes a gente acaba esquecendo dessa arte tão importante, dessa habilidade tão importante que é a empatia. A empatia, se colocar no lugar do outro. Então, entendam que a arte da empatia se baseia na diversidade, tá? Então, antes da gente julgar, gente, vamos entender que hoje nós evoluímos, o ser humano evoluiu, e nós temos que respeitar mais do que nunca a diferença. Tanto seja lá por causa da raça, da cultura, da religião, né, e dentre outras questões aí, até mesmo sexuais. Então, empatia tem a ver com diversidade, tá? E quando a gente fala em empatia, a gente fala em comunicação também. E hoje,
quando a gente lembra em comunicação, a gente lembra que temos duas formas de nos comunicarmos, né? Tanto a comunicação verbal como a comunicação não verbal. Comunicação verbal é falando, é se expressando, né? Já a comunicação não verbal é a forma, nosso comportamento, a forma como você se comporta, né, diante das pessoas. E eu me lembro que um estudo que foi divulgado, e tem alguns livros aí, onde a gente trata sobre o corpo, fala sobre a questão do comportamento do ser humano, como o ser humano, né, não precisa falar nada para transmitir alguma mensagem. Eu me lembro que tem um dado que é muito interessante, que hoje a nossa comunicação ela se dá muito mais da forma comportamental, corporal, como você se comporta diante da pessoa, do que, né, da comunicação verbal. Então, muitas vezes você não precisa falar nada, né? Eu acho que não precisa falar nada. As pessoas só olhando a forma como você está olhando para ela ou se comportando diante dela, a pessoa já sabe, né, a forma da comunicação. Se você está triste, se está feliz, né, como você está. Em torno de 90% da nossa comunicação é não verbal, gente. Olha, 85% ou 90% da nossa comunicação é não verbal. Então, olha como a forma como você se comporta é importante. É importante. Então, nós temos aí a empatia também, muitas vezes, um comportamento, a forma como a gente se porta diante da outra. Olha só, a forma como você se porta diante da outra pessoa, ela tem tudo a ver com a empatia. A forma como você está se relacionando com outra pessoa. E a gente fala em empatia e comunicação, e a gente lembra que nos dias de hoje nós temos informação demais, não é? E olha que interessante, gente, nós temos informação demais, mas nunca estivemos tão desinformados, né? Tão desinformados. Hoje se produz muita informação hoje através das redes sociais. Olha, se a gente fosse calcular por minuto, hoje por minuto no mundo, hoje se publica milhões de vídeos por minuto. Mas isso não quer dizer que as pessoas estejam informadas. Somos um povo com muita informação, mas muito desinformados ainda, principalmente no que tem a ver com autoconhecimento, como você entender o outro, né? Somos visuais demais, hoje se produz muitas imagens visuais, hoje a questão do marketing visual, ele é ao extremo, né? Você vai, outdoor, painéis, internet, enfim, todo momento tem lugar para a gente, um painel para a gente olhar, né? Então, visualmente também, a gente está sendo uma divulgação bastante maciça de informações. Somos ansiosos demais, né? Hoje as pessoas ficam ansiosas na expectativa de alcançar aquele objetivo. E quando a gente define metas, infelizmente, o pessoal que trabalha com metas, às vezes a ansiedade acaba estragando muito para você chegar à sua meta proposta, né? Porque a ansiedade nada mais é que você antecipar aquilo que você quer alcançar. Só que você antecipa, você nem chegou lá, tem um processo todo para você sair de onde você está e chegar onde você se propôs, né? Tem um processo entre sair e chegar, tem um processo todo que a gente tem que entender para não ficar ansioso, né? Então, uma coisa de cada vez. Somos conectados demais também. Hoje as pessoas se conectam demais, principalmente nas redes sociais, né? O pessoal está conectado e o brasileiro, então, nem se fala. Mas o quanto estar conectado, hoje, isso se resume em informação e se resume em mudanças. Você como pessoa, pessoal e profissional. Tá? Mas, enfim, gente, nos comunicamos demais. Daí eu pergunto, será que todo esse excesso de informação, tanto visual, como também essa informação não verbal que nós temos, enfim, essa conexão na internet, será que nós nos comunicamos de verdade? Não, gente, eu sou sincero para vocês. Hoje, infelizmente, como as pessoas vivem no impulso, né, vivem ansiosas, vivem numa busca desenfreada, elas acabam perdendo o principal, ela acaba faltando atenção. Infelizmente, hoje as pessoas, diante do cenário atual, primeiro, nós passamos por uma pandemia, algo que está fazendo a gente pensar e refletir sobre a vida, é ou não é? Mas muitas vezes, quando a gente para e pensa sobre a vida, a gente sabe que a gente tem que mudar muitas coisas, né? É ou não é? Então a gente acaba preferindo se manter no automático, fazendo aquilo que a gente faz todo dia, para evitar o quê? Para evitar colocar no papel uma prioridade, que seria mudar ou aprender algo novo, e a gente se mantém na inércia, lembra? Lá na apatia. Então hoje falta muita atenção naquilo que a gente quer realmente. Porque eu digo para vocês, todos esses anos na experiência de
de coaching, trabalhando em grupos e trabalhando com pessoas, né, presencialmente, eu digo para você, não tem uma só pessoa que não saiba o que quer, tá? Que não saiba o que quer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui na minha cidade, há pouco tempo, e agora, graças a Deus, foi retirado alguns, eu acho que ainda tem algumas pessoas que, infelizmente, acabaram se envolvendo com drogas e bebida, elas estavam na nossa praça central aqui, né? E se você passar ali e falar com aquelas pessoas quando elas estão sóbrias e falar um pouquinho sobre a vida delas, e você perguntar o que elas gostariam da vida, elas diriam para você, tintim por tintim, o que elas gostariam de ter na vida, o que gostariam de ser, etc e tal. O grande problema, claro, que além do vício, né, o grande problema é que elas não tiveram, né, atitude, não tiveram, eu digamos assim, uma inteligência emocional, né, preparado, não estiveram mentalmente preparados para entender as dificuldades que sofreríamos, mas eles sabem o que querem, só não estiveram preparados, não se prepararam para os desafios da vida, que eu disse para vocês, não são problemas, são desafios. E quando a pessoa não se prepara para os desafios, ela acaba em algum momento caindo, né? E essas pessoas, no caso, que eu dei o exemplo para vocês, acabaram caindo na droga e na bebida, né? Mas nem por isso eles deixam de saber o que eles querem. Todo mundo quer. Todo mundo sabe. E nós, então, você também, com certeza, você sabe o que você quer. Mas você acaba o quê? Se envolvendo demais, né? Se envolvendo demais nesse processo, né? Nesta, digamos assim, no sistema, né? Não que você não faça parte do sistema. Eu digo para as pessoas sempre que eu faço parte do sistema, tá? Eu faço parte do sistema, mas eu não sou o sistema. Porque eu tenho atenção, eu tenho prioridade, tenho consciência, eu estou presente, eu sinto que eu sou um ser humano de carne e osso, entendo que eu tenho minhas fraquezas, entendo que eu preciso também melhorar minhas habilidades e mudar o que é necessário para alcançar o objetivo que eu quero, tá bom? Então, muitas vezes está faltando atenção, prioridade, consciência e principalmente presença. Algum momento você tem que alivar sua mente, né? Senão, caso contrário, não tem como você colocar no papel e definir o que é importante para você e para sua família. Então, entendam, gente, você tem que tirar o pé do acelerador. Alguns momentos, eu sempre digo, tem alguns momentos que a gente tem que pisar no acelerador para ir um pouquinho mais rápido, né? E, claro, sempre planejado, né? Mas de certa forma, alguns momentos também, você tem que entender que você tem que aprender, que você tem que dar um pouco mais atenção para você, a sua prioridade, ter consciência e estar mais presente diante daquilo que você quer. Presente é entender que você está num mundo que se transforma todo dia, tá? O mundo ele se transforma todo dia e nós mudamos todo dia. Basta dizer que vocês que chegaram agora aqui, no compartilhando dessa informação que eu estou compartilhando com vocês agora, vocês, quando a gente acabar, terão na mente uma informação diferente daquela que vocês tinham antes, né? Ou quem sabe estão colocando uma informação e tirando outra que vocês tinham a respeito de algo diante desse assunto que eu estou conversando com vocês aqui, tá? Porque a gente vai se reinventando sempre, gente, até eu mesmo, eu trabalho com esses temas aqui, gosto de fazer palestras e treinamentos, e eu me coloco, sempre me desafio, porque eu sei que fazer isso eu estou aprendendo cada vez mais. E o desafio é isso, a gente tem que se desafiar. E quando a gente fala em empatia, gente, mais do que nunca a gente lembra da ciência, porque muitas pessoas buscam na ciência algo seguro que tem um embasamento, né? Porque as pessoas são muito céticas acerca de muitas coisas ainda, né? Mesmo a gente falando que muitas questões referentes, principalmente a essa área espiritual, há muitos mitos, muitas crenças que não levam a nada, e as pessoas esperam que a ciência prove para você acreditar que você pode ser melhor, e não é, né? Eu acho que é uma questão de cada um entender o quão aquilo vai fazer bem para você ou não, né? Porque muitas coisas a gente não vai ter, eu digo para vocês, muitas coisas relacionadas, principalmente nessa área espiritual, a gente não vai ter uma resposta, e sim a gente é a própria resposta acerca daquilo, tá? Mas a neurociência, ela tem estudado muito o ser humano, ela tem trazido descobertas muito boas, realmente. E uma delas que ela fez já é que somos empáticos por natureza. É isso mesmo, olha só, a gente nasce uma pessoa empática. Como eu falei lá atrás, a gente tem a necessidade de viver em grupo, a gente tem necessidade de viver entre pessoas, então nós somos empáticos por si só. Queira ou não queira, gente, nós somos pessoas empáticas por si só, nós temos na nossa natureza, ela está no nosso DNA, nos nossos genes, a empatia. Também somos seres sociais para viver e se beneficiar em sociedades equilibradas, né?
A gente vive em sociedade. A neurociência já descobriu isso, que é uma necessidade do ser humano, e mais do que nunca, nós devemos entender isso para que nós possamos viver em sociedade, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, olha, eu prefiro, e quem não disse já essa frase, eu prefiro viver com os animais do que com os seres humanos. Por quê? Justamente porque a gente não consegue praticar empatia, né, o suficiente para entender por que aquela pessoa age daquele jeito, porque toda a história da pessoa, atrás dela, tem aquele padrão que ela segue, eu digo assim, padrão comportamental, todo ele tem uma história, e ele vem de algumas situações que a gente, por vezes, não entende, não se coloca no lugar do outro. Então, às vezes, a gente acaba olhando para a pessoa e julgando ela pelo jeito que ela é, mas a gente não entende tudo o que ela passou na vida dela, diante da família, de onde veio, do ambiente de onde veio, da relação que ela teve, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta antes da gente julgar certas pessoas por vezes, justamente para entender que a gente é um ser empático, que a gente tem que praticar, porque quando você se coloca no lugar do outro, tudo se torna mais fácil. E a neurociência já mostrou que nós temos os neurônios espelho, gente. O que é neurônio espelho? Ele tem a função de reproduzir e espelhar no nosso próprio cérebro qualquer coisa que enxergamos no outro. Pode ser uma ação, um movimento ou uma emoção. Observamos no outro e é como se estivesse acontecendo com a gente. Lembra? Neurociência está explicando. Os neurônios espelhos, quando a gente, é onde acontece a empatia, né? Forma consciente ou inconsciente acontece a empatia. Eu vou citar um exemplo. Não sei se vocês lembram, com certeza lembram quando caiu o avião da Chapecoense e morreu mais de 70 pessoas aí, como houve uma comoção nacional, né? Houve uma comoção nacional. A gente nem conhecia aquelas pessoas, né? Claro que por nós estarmos próximos aqui de Chapecó, a gente até, de certa forma, tinha uma proximidade ainda maior, mas gente do Brasil inteiro e do mundo se solidarizaram com a Chapecoense. O que estava acontecendo? Estava acontecendo o quê? Eram os neurônios espelhos, tá? Estavam reproduzindo, espelhando no próprio cérebro aquilo que enxergava. Eles viam uma comunidade de Chapecó, praticamente isolada diante daquela tragédia, e a gente se colocava no lugar deles, né? Era de forma inconsciente, isso já era empatia. Olha só, nós estávamos empatizando, praticando empatia, mesmo de forma inconsciente. E o neurônio espelho é isso. A gente acaba reproduzindo o que enxergamos no outro, uma ação do outro. Lembra a criança? A criança, quando ela é bebê, a gente começa a brincar com ela começa a rir, de repente ela está repetindo o mesmo gesto da gente, claro, do jeitinho dela, mas ela tenta repetir aquilo que nós estamos fazendo para ela, porque neurônios espelhos também. E isso acontece, gente, esses neurônios espelho acontecem de forma consciente ou inconsciente. Então perceba que às vezes um padrão comportamental, da forma como nós nos comportamos, nós acabamos impactando no outro, né? Conforme você se comporta, você acaba ativando o neurônio espelho no outro, e o outro, ele acaba, né, se relacionando contigo da forma como você se relaciona com ele, né? Eu digo o seguinte, que toda pessoa que vem até você, ela é um reflexo seu mesmo, né? Olha só, toda pessoa que vem até você é um reflexo de você, porque você atraiu aquilo. E ela só age daquele jeito porque em algum momento você age do mesmo jeito com ela também. Então a gente tem que observar, porque isso acontece até mesmo de forma inconsciente, de acordo com a neurociência, que tem tudo a ver com a empatia, né? Nós somos seres empáticos por natureza. Nós praticamos a empatia a todo momento quando estamos nos relacionando de forma inconsciente, e tem a ver com neurônios espelho. A gente está aí todo momento. Eu não sou especialista nisso, tá? Nessa questão. Mas informação tem de monte para vocês pesquisarem também um pouco mais sobre os neurônios espelhos, né? Então, empatia, gente, diante da neurociência, o que é muito interessante da neurociência, que descobriu também o neurônio espelho, ela descobriu também a neurociência que a empatia ela pode ser treinada. Você sabia disso? Pois é. Você pode dizer, pô, mas eu não consigo, né, me comportar de uma forma diferente ou me colocar no lugar do outro. Mas não quer dizer que você não consiga, que você não pode melhorar, praticar ainda mais e tornar o seu relacionamento mais empático. Porque a empatia, assim como qualquer atividade, nós podemos treinar. Isso graças à neuroplasticidade. Não sei se vocês ouviram já sobre a neuroplasticidade,
que tem a ver com o quê? Nosso cérebro, ele é plástico. E eu não estou inventando isso, isso é neurociência, isso é a ciência que descobriu. Nosso cérebro, ele é plástico, ele se molda e se adapta a todo e qualquer estímulo que dermos a ele. Então, de acordo com você estimula seu cérebro, ele vai se adaptando. É isso mesmo, vai se adaptando. Né? Até na questão profissional, gente, às vezes o pessoal diz, eu gostaria de me tornar um palestrante, né, que eu até fiz um treinamento recentemente e agradeço a Bruna estar conosco aí, que me convidou também, né, e as pessoas querem se tornar um palestrante, falar em público, mas, e se acreditam que não tem capacidade para isso. Claro que tem, gente, porque o nosso cérebro, ele é plástico, a gente pode moldar ele como a gente quer, mas entre você nesse período que você, ou nesse momento que você acredita que não pode, e até você se tornar um palestrante de verdade e ter essa facilidade de comunicação, ele tem um processo que nós temos que entender, que é o processo o quê? Primeiro, de autoconfiança, tá? Processo de autoconfiança, buscar um nicho de mercado, conteúdo que você gosta, que você mais se adapta, e começar, gente, buscar o conhecimento, né? Busca conhecimento, busca habilidade e tem atitude. Então, fazendo isso a todo momento, você começa justamente moldar o seu cérebro de uma forma diferente, você começa a treinar. E o relacionamento, a empatia, praticar a empatia é a mesma coisa, né? Quanto mais você diz que você não gosta de pessoas, mais ele entende que você não gosta e mais você vai ficar distante. Quanto mais você julga o outro, mais o outro vai te julgar também, e é vice-versa, é recíproco sempre, né? Então nós temos que entender que o nosso cérebro, independente de idade, já foi comprovado também, que idosos até 70, 80 anos foi feito já estudos que com a idade de 80 anos a gente pode mudar sim, pode melhorar, a gente pode treinar nossa mente, e a gente pode mudar e buscar aquelas habilidades que a gente precisa. Então a empatia é uma habilidade que todo mundo, com certeza, se você hoje se tornar mais empático, você vai estar acima do nível da grande maioria das pessoas, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Porque hoje, como a gente trata, infelizmente, a gente acaba se relacionando pouco com as pessoas, e hoje, mais do que nunca, com o trabalho home também, muitas pessoas trabalhando de casa, né, nas suas empresas, o relacionamento com pessoas acaba se distanciando e a gente acaba perdendo aquela conexão, né? Só que quem pratica empatia, entende que isso é importante, até mesmo na vida profissional, ele é um diferencial. Ele é um diferencial, ele é um degrau a mais diante dos outros. Porque hoje, uma das habilidades que mais se busca nas empresas é relacionamento. E quando eu falo em relacionamento, gente, eu trago dados de empresas que demitiram pessoas super capacitadas, sabiam? O camarada era muito capacitado, tá? Quando ele se propunha a fazer aquilo que tinha que ser feito, ele fazia e tinha resultado. Só que quando tinha a ver com relacionamento, ele era um desastre. E um relacionamento ou um ambiente que não tem um relacionamento sadio, não tem como realmente a empresa não vive só de resultados, né? Ela vive de pessoas, ela precisa de relacionamentos, tá? Então, empatia, mesmo que você considere que você ainda não tem um grau alto de empatia, entenda, ela pode ser treinada como qualquer outra habilidade. Vou repetir, como qualquer outra habilidade você pode treinar, é só entender um pouquinho mais sobre a neuroplasticidade, tá? Entender que o nosso cérebro é plástico e moldar da forma como você quiser. Tá legal? E quando a gente fala empatia, gente, vamos lá, eu quero saber agora de vocês aí, tá? Se você pudesse dar uma nota para você de 1 a 10, que nota você daria? O quão você pratica empatia hoje, tá? O quão você considera-se empático, né? E você pratica de verdade empatia e você observa. E quando a gente fala empatia, muitas vezes ela acontece de forma consciente e inconsciente, né? Ela pode impactar num ambiente, com certeza. Mas se você fosse hoje se autoavaliar, se você pudesse se autoavaliar, que nota você daria na empatia? Alguém gostaria de compartilhar aqui? Se alguém gostaria de compartilhar, pode compartilhar, não tem problema, né? Caso contrário, a gente segue, né? Mas eu gostaria, assim, que você desse a nota. Dê a nota para você agora, tá? E eu só gostaria que você pensasse um pouquinho. Pô, eu dei uma nota para mim, né? Digamos, vou dar um exemplo, tá? Até nota 5, 6 é considerável uma nota boa, mas se você deu uma nota 4, que você entende que o seu relacionamento pode ser melhor com as pessoas, eu perguntaria para você agora, se você deu uma nota 4 ou abaixo, o que falta para você chegar a 10? O que falta para você chegar a 10 e ter um relacionamento bacana, né?
que seria necessário para você tornar uma pessoa mais empática? Tá entendendo? Que tem a ver com relacionamento com as pessoas e se colocar no lugar da outra, né? O quanto para você hoje não praticar empatia, o quanto isso custa para você hoje, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Olha só, estou fazendo perguntas para você. Agora é de coaching, tá, gente? Agora é coaching mesmo. Então é isso que eu estou querendo que você pense um pouquinho e raciocine agora, esteja presente agora e se coloque coloque a nota de 1 a 10 e entenda, para chegar a 10, o que está faltando. Com certeza você sabe o que falta, né? Você sabe o que falta, é só colocar em prática agora, né? Para você se tornar uma pessoa mais empática. Ah, preciso de mais conhecimento? Muito bem, como é que você vai buscar o conhecimento? A partir de quando você vai começar o conhecimento? Ah, quem sabe você diz, eu preciso melhorar a minha empatia, me colocar um pouco mais no lugar daquela pessoa com a qual eu convivo, né? E muitas vezes eu fico julgando dela. Eu vou me colocar um pouco mais no lugar. É uma opção, por que não? Para você aumentar o seu nível de empatia também, se ficou baixo, né? E quem tem um nível de empatia alto, parabéns, né? Você com certeza tem um relacionamento muito bacana e o seu ambiente é muito saudável, muito saudável. A gente fala muito que no Brasil, nós temos um Brasil que é super receptivo, né? Diz que vem para o Brasil, que é o país do carnaval, que também é muito conhecido fora, infelizmente, né? Mas eu considero que de país do carnaval, infelizmente, a visão deles é bem distorcida acerca disso, né? Até porque a própria cultura do carnaval se distorceu dessa festa popular, né? Mas, quando a gente fala em empatia, gente, olha só, a gente acaba entendendo que o Brasil hoje está muito aquém daquilo que a gente espera, né? E então, se você se deu uma nota baixa, não te apavore, não, porque uma pesquisa da Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos, ela analisou resposta de um questionário aplicado em 61 países, com 104 mil pessoas que tentavam medir compaixão e empatia em situações hipotéticas. E o Brasil ficou, olha só, na 51ª posição, na 51. De 61, o Brasil ficou em 51 na lista, atrás de países como Equador, Arábia Saudita, Peru, Dinamarca, Emirados Árabes, por exemplo. Então, o Brasil hoje está muito aquém daquilo que a gente fala que é um país hospitaleiro, né? A empatia tem muito ainda que melhorar, nós temos que melhorar muito essa habilidade, o brasileiro tem que melhorar muito ainda essa habilidade de se colocar no lugar do outro. Eu digo, né, até porque se nossos políticos fossem mais empáticos, talvez o nosso Brasil não estaria na situação que está. Porque se o político que está lá em cima se colocasse no lugar do povo brasileiro também, ele seria mais empático, conseguisse colocar no lugar do outro, não estaria nessa situação. Mas não é nosso tema, mas só para dar um exemplo também, né? Então, gente, empatia é a chave para a sobrevivência da raça humana. Não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. A empatia é a chave para a gente sobreviver da melhor forma possível, para que a gente possa se relacionar. Em tempos tão intolerantes, o exercício de se colocar no lugar do outro evitaria maiores problemas, tá? Se colocar no lugar do outro. É difícil? Não é fácil, gente. Se fosse fácil, todo mundo faria, nós teríamos um ambiente sempre harmônico, sem problema algum. Mas não é. É mais uma habilidade, quem sabe que nós viemos para esse mundo para a gente desenvolver, né? A habilidade da empatia. A capacidade de se colocar no lugar do outro, nos inúmeras situações que acontecem. Muitas vezes, uma pessoa vem até nós e ela está pedindo socorro para a gente não percebe. Sabe por quê? Porque a gente não se coloca no lugar do outro, tá? Então, muitas vezes, quando a pessoa vem na sua direção, ela está vindo de uma forma inconsciente até mesmo, né? Ela está pedindo socorro. Preste atenção na forma como ela se comunica, presta atenção, se coloque no lugar dela e com certeza você vai começar a mudar vidas, impactar a vida dessa pessoa e de muitas, e também vai mudar ambientes, vai mudar cidades e vamos mudar nosso país e mudar também o mundo, porque cada um fazendo sua parte, a gente consegue mudar. Eu digo assim, cada um tem uma habilidade. A minha habilidade é essa daqui, ó. Falar com pessoas e levar o conhecimento e trocar experiência, por isso que eu faço, porque eu estou fazendo minha parte também. Tá? E não tem a questão de valores, mas sim a questão justamente de reciprocidade, de empatia. Quanto mais eu faço isso que eu estou fazendo, mais eu consigo também me relacionar da melhor forma, uma forma recíproca com as pessoas. Então,
A empatia, ela é a chave hoje da nossa sobrevivência da raça humana. Viver da melhor forma possível, da melhor forma possível. E perceba, comece a estar mais presente, tá? Mais presente, dê mais atenção para as pessoas que vêm até você e entenda que muitas vezes as pessoas estão pedindo socorro, socorro. E entenda que nas habilidades da empatia nós temos algumas necessidades humanas, que é ser ouvido, tá? Na essência, ouça as pessoas na essência. Muitas vezes nós não precisamos ser psicólogos, tá, formados, mas a gente tem que ser um pouquinho de psicólogo e dar os ouvidos para as pessoas falarem, ouvi-las. Muitas vezes a gente tem que entender que toda pessoa erra, gente, né? O erro, muitas vezes as pessoas erram e nós somos o que? Condenados pelo erro. Mas nós temos que entender que as pessoas erram e eu errei, você errou e todo mundo errou em algum momento na vida e vai errar de novo. Então, por isso que a gente tem que tentar não julgar ou não julgar as pessoas pelo erro, e sim, justamente motivá-la para que ela vá de novo e faça, né? Tá bem? E além disso, as pessoas gostam de ser notadas. Entenda, veja as pessoas, olhe para o lado, esteja mais presente, dê mais atenção para as pessoas, como eu falei para você, muitas delas, ao ser notadas por você, dando a atenção necessária, você vai entender que a pessoa está pedindo socorro, quem sabe, em alguma situação, e você pode ajudar. Não somos perfeitos, gente. Eu também não sou perfeito. Quem sabe eu peco ainda na questão da empatia. Mas eu estou aqui justamente compartilhando com você, porque quando eu compartilho essa experiência, esse conteúdo com você, eu por si só, eu vou me fortalecendo e vou melhorando, tá? Vou melhorando e eu vou reafirmando a minha mente o que eu quero acerca do relacionamento e acerca da empatia. Então, queira ou não queira, a empatia, ela é fundamental. Então, algumas atitudes aqui para a gente encerrar, gente, né? Para a questão é rapidinho, nosso bate-papo hoje, já estamos 1 hora. Algumas atitudes para desenvolver e treinar a empatia, tá? Compreenda sentimentos e emoções dos que o cercam, que eu falei há pouco, tá? Essa atitude para desenvolver e treinar a empatia. Compreenda o sentimento e emoção dos que o cercam. Não é fácil, gente. Eu sei que não é fácil, mas eu acho que aquele nosso treinamento, quem sabe, é o nosso desafio, né, como ser humano, para a gente evoluir, para a nossa alma evoluir, né? Concentre-se nas pessoas e aprenda a ouvir, que eu falei há pouco, né? Ouvir, muitas vezes, né, é muito melhor ouvir do que falar. Tanto é verdade que eu brinco com as pessoas, né? Deus nos deu 2 orelhas e uma boca, então vamos fazer das 2 orelhas, né, que elas possam ouvir mais do que falar muito, às vezes, porque o falar, muitas vezes, a gente fala no impulso, às vezes, né, acaba ofendendo outra pessoa. Então, ouça, espere, né, dê uma digerida naquilo, depois fale só na hora necessária. Ou, se não, só ouça, né. Imagine o que você faria no lugar do outro também, se colocar no lugar do outro. Sempre quando acontecer algo, né, uma pessoa se aproximar de você, tente se colocar no lugar do outro, imagine o que você faria no lugar do outro, com certeza vai facilitar ainda mais o seu relacionamento e você vai estar praticando a empatia. Tá bem, gente? Algumas atitudes para você desenvolver e treinar um pouco mais a empatia, o relacionamento, o quanto é fundamental. Eu digo para vocês agora, uma experiência própria, minha, né? Minha como pessoa. Eu pratico muito empatia no meio social, no meio profissional. Posso pecar? Peco, mas eu procuro não pecar dando atenção para o maior número de pessoas. Nem sempre as pessoas me dão oportunidade para eu me relacionar com elas como seria ou como eu gostaria, né? Ou seja, dando a atenção necessária. Por quê? Porque justamente elas criam uma barreira, né, energética negativa, que como você é positivo, você não consegue entrar naquela barreira, e as pessoas acabam se afastando de você naturalmente, porque quando você está numa frequência alta, positiva, você é motivado, você tem conhecimento, com certeza muitas pessoas que estão numa frequência mais negativa, ela não consegue se aproximar de você, né, a não ser que ela justamente também evolua um pouco mais e comece a entender aquilo que você quer passar. Porque muitas vezes a gente fala para as pessoas, entra num lado e sai do outro, porque a pessoa não está preparada para isso. Por isso que quando eu trabalho com meus treinamentos e palestras, eu não foco em quantidade, eu quero uma palestra com 100 pessoas. Não, eu quero aquelas que estejam dispostas a ouvir e ver, tá bem? E estão dispostas a mudar e colocar algo em prática na sua vida. Eu nunca trabalhei dessa forma. Eu vou dar um exemplo para você, gente. Uma vez eu fiz palestra para pessoas, eu fazia na minha sala aqui, eu tinha uma sala onde eu tinha capacidade para até 25 pessoas, e eu divulgava algumas palestras gratuitas também, como eu estou fazendo agora na internet. E naquela oportunidade, numa situação, eu tive
20 pessoas praticamente numa palestra. E eu fiz, e aquela palestra me senti muito feliz pela participação das pessoas. Fui fazer outra, né? Foi bem ao contrário, eu tive uma pessoa. Mas aquela uma pessoa eu respeitei e eu fiz a palestra para aquela uma pessoa também. O que eu quero dizer, independente do número, a gente tem que sempre respeitar e fazer aquilo com amor e fazer da melhor forma possível. Não pelo número, mas pelas pessoas que se proporam, porque quem está aqui hoje é porque era para estar. Tá? Era para estar e para ouvir algo que, quem sabe, pode mudar na tua vida, o que você pode colocar em prática, tanto para a sua vida pessoal, como também na sua vida profissional. Tá legal? Então, essas são algumas atitudes fundamentais para o pessoal realmente participar, ou para o pessoal treinar, né, e se desenvolver mentalmente para melhorar ainda mais. Tá legal? Gente, algum comentário de vocês aí? Eu quero deixar também aqui à disposição para vocês, se tem algum comentário que queiram fazer. Tudo bem aí? Tudo entendido aí. Se alguém quiser compartilhar algo, fica à disposição aí, gente, né, acerca do conteúdo. Eu quero só passar depois uma informação final aqui para a gente fechar esse nosso bate-papo aqui. Gostaria de compartilhar algo sobre empatia, o que mais chamou a atenção, o que você considera que, quem sabe, algo que pode ser fundamental, até para a nossa sociedade praticar mais empatia. Boa sua colocação, Adilar, a questão da empatia, né? No meu modo de pensar, a empatia é uma forma de você se imaginar no lugar do outro. Porque Verdade. no lugar do outro depende do contexto. Porque o sofrimento daquela pessoa só ela passou, só ela sabe. Tu pode imaginar como no lugar, entendeu? Você se imagina no lugar dela, mas a dor que a pessoa sentiu, passou, só ela sentiu. Verdade. A não ser que você tenha passado pela mesma situação, né? Eu peguei Covid. Aí eu sei que as pessoas passam por ter Covid. Isso aí. Mais alguém, gente? Gostaria de compartilhar também aí? Eu quero chamar aqui um cara também que fez uma formação comigo em coach, só para ele dar falar um pouquinho sobre a questão da empatia, quanto é importante. Ele é coach também, formado pelo IBCI, o Rafael. Tudo bem, Rafael? Tá aí, Rafael? Vamos ver se ele está por aí. Eu vi que ele está logado aqui, né? Se ele quer falar também, aproveitar para a gente fechar aqui nosso bate-papo, né? Que esse pessoal que é coach aí também, e a gente trabalhou muito essa questão do relacionamento, o quão é importante se colocar no lugar do outro, gente, né? Tudo bem, Adelar? Tudo bem, Rafael? Inclusive, tu é coach também pelo IBCI. O que tu poderia falar sobre o coach e essa questão do relacionamento tem? Então, essa questão do relacionamento, né? Hoje nós estamos... o mundo está vivendo uma situação diferente, né? A gente ouve muito falar na tal da empatia, né? As pessoas falam muito sobre empatia, mas praticam muito pouco, na verdade, né? A dificuldade de se colocar no lugar do outro, né? Ela é uma palavra assim que as pessoas gostam muito. Ela virou moda de um tempo para cá, né? As pessoas se colocarem no lugar das outras pessoas, sentir a dor dos outros, né? Acompanhar situações diferenciadas. Mas a gente acompanha na prática que isso é diferente, né? É fácil você falar, mas é difícil você praticar, né? As pessoas choram, né? Eu vi que você comentou antes aí do acidente com a Chapecoense, né? Com o número de mortos lá, chocou a nossa, né? O nosso país todo, né? As pessoas ficaram chocadas com aquela cena, né? Meu Deus, que tragédia, enfim. Mas hoje, né, a gente acompanha no noticiário aí, tem quase 300 mil pessoas, né, perderam a vida já do ano passado para cá. Então, diariamente a gente está tendo um número muito maior de pessoas que estão, né, que a gente está perdendo com essa pandemia. E mesmo assim, as pessoas que falam em se colocar no lugar do outro, enfim, toda essa questão. E a gente sabe que a dificuldade que as pessoas têm, né, com atos tão simples, muitas vezes, que tu pode fazer para se colocar no lugar daquelas pessoas, né, se cuidar para cuidar do próximo. E a gente sente que as pessoas, né, não praticam esse sentimento, né, não fazem isso pelo outro. Bom, eu tô bem, eu tô me sentindo bem, né, eu sei que tem pessoas vivendo, né, uma situação difícil, estão vivendo um momento de dor,
Mas eu não me, para mim, aquilo parece que é uma realidade diferente, né? Eu tenho que usar máscara, eu tenho que me cuidar, eu tenho que evitar aglomerações, eu tenho que evitar tal situações que são atos simples que a gente pode fazer, né? E as pessoas não fazem, mas falam da empatia, né? Praticam a empatia. Então, é uma dificuldade que a gente tem. É isso aí. A maior dificuldade do ser humano é colocar em prática. Eu acho que a Samila quer falar aí, Samila? É isso? Levou a mão, ou a Thaís também? Que alguém quer falar aí, pode falar, gente, se quiserem. Não tem problema, tá? Leonardo? Tô pegando a vez, então. Vai lá, Leonardo. Assim, em resumo, assim, vamos ver se eu entendi o empatia. É se colocar no lugar do outro, mas conhecendo o outro, porque não é igual a você. Seria mais ou menos isso? Claro. Eu considero que diante das mudanças que houveram do ser humano e como ele mudou também, que nem sempre o que eu gosto, o outro vai gostar, entendeu? Muitas vezes a gente quer agradar, na ânsia de agradar o outro, a gente faz para o outro o que a gente gosta, não o que ele quer, né? Então, quando você se relaciona com a pessoa, você tem que ser você mesmo e deixar que ela seja ela, né? Mas tratar da melhor forma possível, né? Entendeu? Perfeito. Perfeito. Mas se colocar no lugar do outro é interessante no sentido de que assim, o mal você não vai fazer, o mal ninguém quer, o ruim ninguém quer, a mentira ninguém quer, trapaceria ninguém quer, assim vai. Mas, enfim, aí tendo a questão de o que é que o outro exatamente gosta, né? Então, assim, é aquele negócio, você chega com essa pessoa, você não pode chegar meio que falseando a coisa, né? Você tem que ser você mesmo, é o que você falou. Claro, é isso aí. Aí vai haver o entendimento, você vai sentir o que a outra pessoa é, como é que é, e a coisa vai integrar. Eu acho isso legal. Parabéns pela palestra aí, Demar. Obrigado, Leonardo. Falou, então. Tudo de bom aí. Thaís, pode falar, Thaís. Bom, então, boa noite. Primeiro, Adelário, queria te parabenizar pelas palavras. Como eu te coloquei antes, é a primeira vez, né, que eu consegui te ouvir. Primeira vez, Thaís. Primeira vez. Olha só. Isso que nós temos já uma história de convivência, né, Adelário? Verdade, muito tempo, né? Legal. Então, assim, só colocar, né, a minha forma de pensar, né? Enquanto eu te ouvia, até uma das coisas assim que me chamou muita atenção e que eu fiquei pensando é sobre essa questão de que vivemos um mundo de muita informação e nunca estivemos tão desinformados, né? E é um bombardeio de informações e a gente acaba não conseguindo processar, não temos esse tempo de mentalizar, de memorizar e de pensar sobre esta informação que estamos recebendo, né? Sobre empatia, né, Adelaide, eu penso que é um exercício constante. Fórmula, né, não existe. É uma prática de dia a dia, porque nos colocarmos no lugar do outro não é fácil, eu penso, né? E que muitas vezes a gente, sim, acaba não sendo perfeito e cometendo alguns erros, né? Vamos trazer para a nossa convivência de dentro de casa ou no nosso trabalho, que é o convívio, né? Nem vamos externar para o convívio e a sociedade. Mas é difícil, sim, mas eu penso que é uma prática, que a gente precisa, né, trabalhar isso no dia a dia, nos corrigindo, e é um eterno aprendizado, né? Assim, como eu te disse, nesse pouco tempo que eu te ouvia, muitas coisas assim eu ia anotando, né? Que é uma das formas que eu encontrei hoje nesse mundo, né? De muita informação, de estar memorizando e de estar lembrando algumas coisas depois. Então, nesse pouco tempo, aprendi muito, né? E só gostaria de colocar isso, que para mim, eu vejo que não é uma prática fácil, mas é um eterno, né, uma constante, né, tentativa de se colocar no lugar do outro, sim. Então, parabéns. Com certeza. Obrigado, Thaís. Muito tempo que eu não falava com a Thaís. Nossa, está em Palmeiras das Missões agora, né? Que bom, né? Trabalhamos há muito tempo atrás, uns 20 anos a mais, né? Em torno de 20 anos e pouco atrás, né? Pronto, acho que foi, né?
Muito bem. Só eu, mas eu não estou te ouvindo, Adelar. Tá me ouvindo agora? Tá ouvindo aí? Não, tudo bem. Pessoal, estão me ouvindo? Positivo. Sim, Tá. sim. Estamos aqui. Tá, então vamos lá. Gente, mais alguém quer falar? Só senão eu vou encerrar aqui, então, esse nosso bate-papo de hoje, né? Antes de encerrar, claro, eu tenho que trazer aqui para vocês algo, né? Eu queria fazer um merchan aí. Pode fazer, faça aí. Eu queria fazer um merchan, já que estamos online. E para depois da pandemia, né? Eu estou com um curso para depois da pandemia, se chama Relacionamentos, né? Trabalhando com pessoas dentro da esfera da amizade, né? Que são amigos necessários, amigos íntimos, né? E amigos estratégicos dentro do contexto. Então vai ser um curso que eu vou lançar daqui uns dias, né? Depois que passar tudo isso. Presencial, são 7 dias de curso. Serão 7 dias de curso, então fiquem ligados que eu vou, logo eu vou passar para o Adelar e ele vai entrar em contato. Legal. Deixa eu encerrar aqui, então, gente. Eu também quero fazer aqui, gente, só para vocês entenderem, a gente vai se reinventando aos poucos. Deixa eu passar para frente aqui. Né? A gente vai se reinventando aos poucos, e nesse processo também de pandemia, eu fui me reinventando, né? Desde fazem em torno de 6 anos que eu pratico coaching aqui em Frederico, e eu trabalho com coaching em grupo, que eu sempre gostei, né? Em coaching em grupo. Só que desde que começou a pandemia, praticamente eu não realizei grupos, né? Porque não podia, infelizmente, reunir pessoas. Desta forma, eu me propus hoje, inclusive, né, de apresentar para vocês aqui um coaching grupo que eu tenho uma intenção de começar em abril, caso alguém tenha o interesse, né? Ele trabalha o coaching e também o análise de perfil comportamental, tá? Superação de limites para uma vida mais equilibrada, método de acompanhamento para alcançar resultados na vida pessoal e profissional. É um acompanhamento de 2 meses e meio. O que eu me propus? Fazer o coaching grupo, esse que eu fazia presencial, de forma online. Olha só, de forma online. Só para vocês terem uma ideia, quando eu realizei, mais de 300 pessoas passou por mim aqui em treinamentos que eu realizei com o coaching grupo nesse período. Quando eu realizava de forma presencial, eu cobrava o valor desse curso, era em torno de 2.200, eu estava cobrando por pessoa, tá? R$2.000, R$200. Diante das mudanças que houveram, e respeitando e também agradecendo vocês pela participação, eu estou oferecendo 80% de desconto, caso alguém queira participar comigo desse curso aqui online, vai ser online, um encontro por semana, 80% de desconto de R$2.200 por R$440, olha só, de R$2.200 por R$440. É um curso que eu dou acompanhamento semanal, né? Daí a gente realiza análise de perfil comportamental 1 a 1, tá? Daí é uma sessão com a pessoa individual, faz análise de perfil comportamental, depois reúne todo o grupo em sessões em grupo online daí, tá? Uma vez por semana. O valor que era de R$2.200 cai para R$440, e eu apresento também, encaminho uma apostila para a pessoa acompanhar o curso, né, para que a gente possa ir desenvolvendo. E você pode pedir, para quem que é o coaching grupo e a análise de perfil comportamental? Para qualquer pessoa, tanto para a vida pessoal como na vida profissional, gente, tá? Tanto para a vida pessoal como também para a vida pessoal como na vida profissional. Então, caso você queira investir na sua carreira, investir em você, tá aí, ó, olha, eu cobrava R$2.200, né, e a gente vai se adaptando também, e eu quero justamente também trabalhar, continuar trabalhando com as pessoas, então eu estou possibilitando esse 80% de desconto para vocês que foram hoje as pessoas que vieram até a sala participar desse treinamento, tá bom? Se alguém tiver interesse em participar, que eu ficaria muito feliz, eu também posso parcelar, não tem problema, entra em contato comigo pelo WhatsApp depois, tá? Eu posso, daí a gente conversa aí individualmente com cada um. Então, 80% de desconto para você que está participando aí, caso você queira continuar essa sua área de autoconhecimento, coaching grupo com análise de perfil comportamental. Uma sessão individual e as outras em torno de 9 sessões em grupo também, no máximo 10 pessoas. Eu não vou pegar mais que 10 pessoas para fazer em grupo, tá? Mesmo sendo online também. Não tem como, tá? Gente, como eu prometi para vocês também, eu quero agradecer aqui também o Márcio e o Rafael, que foram parceiros meus na criação do Liderança Coach, um treinamento online que nós criamos.
E eu prometi que todas as pessoas também que participassem da palestra iriam ganhar esse curso de forma gratuita e vão levar esse curso aí, vão ganhar esse curso de 4 horas que eu estou disponibilizando. Ele está nessa plataforma aqui, ó, tá? É um Classroom, tá? Hoje o pessoal que trabalha, a gurizada que está aí fazendo aulas em casa, principalmente, usa muito o Classroom, tá? Eu vou mandar o convite, você só, para as pessoas que participaram, você que participou aqui, da palestra, você só me manda um ok no WhatsApp, dizendo que você quer o link do Liderança Coaching, que eu vou passar esse link para você, e você vai acessar essa sala, e você vai poder fazer esse curso de Liderança Coaching, treinamento online, a hora que você quiser. São 7 vídeos, tá? 7 vídeos que dá 4 horas de aula para você, então, baixar as tarefas, tá? As ferramentas, e vai assistir o vídeo aí desse treinamento que a gente realizou com muito carinho, tanto eu, teve colaboração do Rafael, aí, também do Márcio, que fez aí as edições, que eu fico muito grato mesmo, mas a gente vai também fazer com que esse curso, ele se torne útil para as pessoas, e eu estarei dando para vocês, não vai ter custo nenhum, para você poder fazer esse curso de Liderança Coach, que eu espero que você possa aproveitar muito, para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional. Mas assim, eu peço que você mande para mim no WhatsApp aqui, tá? E que você quer o link, que eu já passo o link para você depois acessar através do Classroom, que é você que tem a conta no Gmail, fica muito fácil daí, tá bom? No mais, gente, encerrando aqui, eu só tenho que agradecer a todos, tá? Gratidão a todos, esse é meu celular e WhatsApp, se você não tem ainda, né? Eu quero agradecer porque eu considero que o que eu fiz aqui hoje, tá, é aquilo que eu mais amo, que é compartilhar conhecimento com as pessoas. Eu não estou aqui dizendo que eu sou um ser perfeito, não é isso, e eu nunca disse para ninguém que eu sou um ser perfeito, eu estou aqui aprendendo. E quando eu compartilho conhecimento, eu estou aprendendo com as pessoas. Eu aprendi isso, né? E eu entendo que se fosse aquela voz interna que fala com a gente se considera que nunca está preparado, né? Infelizmente, parece que nunca estou preparado. Como é que eu vou me sentir? Como é que eu vou agir diante das pessoas? Eu acho que o desafio nosso é isso. É fazer e agir da forma mais natural possível. Lembra? Praticando empatia, sendo você. Então, esses que vocês ouviram aqui, essas pessoas que teve junto com vocês aqui, esse sou eu. Simplesmente eu. Eu não inventei, né? Não sou um doutor em empatia, mas nem por isso deixo de praticar empatia e sei o quanto ela é importante na vida das pessoas. Tá? E sabendo que a empatia é importante na vida das pessoas, por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês também. Tá certo, gente? Agradeço de coração, porque eu sei o quanto é difícil as pessoas se liberarem para estarem aqui quase 1h30 compartilhando esse conhecimento. Vocês são pessoas especiais e parabéns para vocês. Continue, busque o conhecimento. Hoje eu estava dizendo para um colega meu que o que nos difere na sociedade hoje é o conhecimento que você tem. É ele que agrega em valor. É ele que vai fazer você uma pessoa diferente da grande maioria, infelizmente, que fica envolvido, né, no entretenimento, que hoje se produz muito entretenimento e ele acaba afastando as pessoas do conhecimento. E muitas pessoas, elas não querem buscar o conhecimento porque vai doer, porque você vai ter que fazer mudanças e você vai ter que fazer escolhas. E escolhas doem, infelizmente, né? Gente, boa noite a todos, que Deus abençoe. Entre em contato comigo agora no WhatsApp ali, tá? Que eu vou mandar esse link. Obrigado, Márcio, obrigado, Rafael. Os meus coaches aí que também estiveram comigo nessa lida, fazem parte também da minha trajetória. Eu fico muito feliz de ter compartilhado conhecimento com eles através do IBCI. Tá bom, gente? Um abraço para todo mundo e, olha, estou à disposição, compartilhe comigo, eu tenho grupos no meu WhatsApp, no Telegram, querendo participar, só me avisa ali que eu boto, que a gente está compartilhando sempre muito conteúdo de graça também. Legal? Boa noite para todo mundo. Alguém gostaria de falar algo aí? Então, boa noite para todo mundo, né? Parabéns, boa noite. Continue sendo essa pessoa aí, show de bola. Um abraço, gente. Valeu. Até mais. Um abraço. Até mais.